Só da igreja nessa noite na paz do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus poderoso, Deus santo. Com alegria, irmãos, e muita gratidão, eu chego na casa do Senhor nessa noite. Porque hoje, mais do que nunca, eu vi, eu presenciei milagre do Senhor, mais um do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque ali, irmãos, como eu falava, Miguel apenas de 9 anos, não estava sentindo nada. Do nada começou a sentir fortes dores de cabeça, febre alta, falta de ar. E ali já foi diagnosticado com pneumonia forte, anemia forte. Depois já estava com água no pulmão. Hoje teve que enfrentar uma cirurgia de risco, pois ele está muito fraquinho, não se alimenta. Mas a gente sabe que quando a gente clama a um Deus vivo, a um não Deus de escultura, a um Deus de barro, a um Deus que não pode nada, mas um Deus que morreu, que ressuscitou e que vive e que breve voltará para buscar a sua igreja. Esse Deus, irmãos, ele se faz presente nessa noite. Esse Deus, irmãos, ele é o Deus que continua na mesma posição, fazendo milagres para a vida daqueles que creem. Aleluia. E hoje, quando eu até mesmo liguei para a irmã Andréia, e depois a gente se colocou, eu, as filhas dela, lá na minha sala em oração. Depois chegou a mãe dela, todas aflitas. Eu disse, vamos orar, porque a oração, ela tem uma ação. Quando a gente ora, mas se senta, a nossa oração, ela é morta, porque a gente tem que ter uma ação. Eu disse, vamos orar, mas também vamos colocar nossa fé em ação. Porque o Deus que está nos ouvindo aqui é o Deus que está lá naquela sala. É o Deus que está usando um bisturi espiritual e está tocando aonde o homem não pode. E vai curar. Ele vai sair sem sequelas. Irmãos, ele saiu de lá. Ele foi fazer uma raio-x e uma ultrassom. E quando ele fez a raio-x e a ultrassom, ele iria para a UTI. Mas quando ele fez os exames, a minha cunhada, ela começou a chorar e a dizer, ele vai para o quarto. Ele não vai para a UTI. Ele vai ficar drenando, mas ele vai para o quarto. Deus é um Deus que continua operando milagres. Deus, quando tirou, irmãos, eu vou contar breve aqui o testemunho do meu pai. Numa madrugada, meu pai foi atentado por 3 indivíduos em um assalto, em um bar que ele tinha lá na Santa Rosa. 1h pouca da manhã, meu pai foi atentado por 3 indivíduos e uma mulher. Eles esfaquearam meu pai inteiro, tiraram pedaços da cabeça do meu pai com o facão. Deixaram meu pai entre a vida e a morte. Um vizinho ali socorreu meu pai, levou meu pai para o hospital e foi nos dar notícia. Quando ele foi nos dar notícia, pedir os documentos do meu pai, eu, quando soube da notícia, me levaram para o hospital desmaiada, porque eu não suportei. Porque eu escutava as pessoas dizer que ele não ia sobreviver, ele não ia sair com vida pela gravidade dos ferimentos das facadas que ele tinha levado. Meu pai foi levado para a Santa Casa. Quando eu cheguei na Santa Casa, que eu despertei, eu vi pingos de sangue do meu pai por toda a entrada do hospital. O meu cunhado disse, isso aí é do teu pai. Irmãos, o meu pranto foi tão grande que eu caí de joelhos, a sala cheia de gente ali. Eu me humilhei, eu chorei. Eu dizia, Jesus, tem misericórdia da vida do meu pai. Meu pai não está salvo, que o inimigo não venha conseguir levar a alma do meu pai. Há uma guerra espiritual nesse momento, mas que nessa guerra eu não terei que pelejar sozinha. Que o Senhor venha pelejar por mim, pela vida do meu pai. O médico que operou meu pai era muito velhinho, já faleceu.
Ele disse: eu não garanto dele sair com vida dessa sala. Mas o meu pai foi operado. E o meu pai saiu de lá todo costurado, todo remendado. Mas saiu de lá vivo. Os médicos diziam que o meu pai ia ficar quase um mês dentro do hospital. O meu pai ficou uma semana dentro de um hospital. Eu dava banho no meu pai, eu cuidei do meu pai. E os médicos, as pessoas do hospital diziam que não sabia o quão grande era aquele milagre. Porque as pessoas, irmãos, não acreditam em milagres. Mas Jesus faz. E mostra que Ele faz. Hoje meu pai está vivo. Isso já faz quase 8, 9 anos mais ou menos que aconteceu. E meu pai ainda vai ser liberto. E ainda vai desengavetar esse testemunho. Essa madrugada, quando eu orava, eu dizia: Senhor, que eu não tenha que contar esse testemunho, mas que o Senhor venha permitir o meu pai desengavetar esse testemunho e Ele mesmo edificar a fé de muitos. E eu creio no milagre. Palavra de hoje, irmãos, fica em Atos 16. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ser breve, mas vou trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Deus, Ele ainda ouve as nossas orações. Às vezes você pode orar na fraqueza, você pode orar achando que Deus não ouve mais, que Deus não vai te ouvir, não vai te atender. Mas saiba que a sua oração, ela faz um barulho enorme no reino espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Dezesseis, 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Estava seguindo Paulo e a nós, clamando e dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. Apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, e lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se removeram, e logo se abriu,
todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou-se dentro de todo o trêmulo e prostou-se antes de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Até aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Palavra linda, irmãos. Linda essa palavra. Esses dois homens, servos do Senhor, fazendo a obra do Senhor, entram, irmãos, nessa cidade, passa ali, indo para uma oração, e encontra uma jovem que fazia adivinhação. Adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Aleluia. Glória a Deus. O que eu quero te dizer nessa noite? Quando eles estavam indo para a oração, eles passavam. E essa mulher, essa moça, essa jovem, que estava ali na cidade, vivendo de escravidão, vivendo, irmão, sendo escrava por adivinhações, por espíritos imundos, mas que até mesmo dava lucros aos seus senhores, porque aquela cidade, irmãos, ela vivia de idolatria, de até mesmo adivinhações. Muitos querem adivinhações, querem adivinhar a minha vida, a tua vida, querem saber das nossas vidas. Muitos procuram adivinhações. Hoje nós podemos ver que aí fora as pessoas se achegam mais aos deuses pagãos, às terreiras. Nós podemos ver que as pessoas se achegam mais às trevas do que à luz, porque buscam adivinhações, pagam para ter adivinhações, quando Deus dá gratuito o dom da vida, a salvação. Paulo e Silas estavam cheios da presença do Espírito Santo. Estava indo a uma oração, a uma ação, ao reino de Deus, cheio da presença. Quando aquela jovem até mesmo vai e reconhece, porque até o diabo reconhece que nós somos do Deus Altíssimo. E elas dizem: aí vai os servos do Deus Altíssimo. Porque Ele reconhece, irmãos, na nossa vida. Ele sabe quem é e quem não é. Então eles diziam para Paulo e Silas: Paulo fica irritado, se irrita com aquela jovem. Mas não era com a vida daquela jovem, era com o que estava na vida daquela jovem. Estava incomodando. Porque quem, irmãos, tem uma vida espiritual, tem a presença de Deus, se incomoda com essas coisas. Não é que a gente não tenha que respeitar a escolha de cada um, mas é que essas coisas incomodam quem tem a presença de Deus. Então simplesmente Paulo vai até ela e diz: em nome de Jesus Cristo, sai dela. E por ele estar cheio da presença, na mesma hora aquele espírito saiu dela.
Não mais ela conseguiu adivinhar nada. Os seus senhores não podem mais obter lucros nenhum. Porque nos dias de hoje, muitos querem ter ganhos, muitos querem lucrar a todo custo. Mas aquela jovem, naquele momento, ela recebeu libertação daquilo que prendia ela, daquilo que escravizava ela. Porque essas pessoas que vivem, irmãos, nessa situação, vivem escravas. Às vezes quem está de fora questiona aqueles que estão ali. Eu muitas das vezes passava por uma pessoa e eu era de lá. Eu pertencia às trevas. Eu servia às trevas. Eu andava à madrugada perambulando, agarrando a mão do meu filho, que hoje está aqui. 4 horas da manhã, na serração do frio, eu estava ali honrando os meus compromissos, com uma saia enorme. Eu sabia o que estava fazendo? Não. Eu buscava saciar a minha alma daquilo que não existe. Porque eles tanto revelam, mas tanto mentem. Eles te enganam, eles te mentem, eles te oprimem. E eles te alimentam, te dão esperança para que na próxima vez tu venha estar lá, dando aquilo que tu tem, dando pouco que tu tem, dando aquilo que tu ganha. Às vezes tu tira até, irmãos, das tuas contas para servir eles, para comprar coisa para eles poderem te revelar. E eu me coloco na situação dessa jovem. Talvez muitos julgaram essa jovem, mas ela tinha ganhos, ela era escrava. Muitos que estão lá são escravos. Mas naquele momento, Paulo chegou na vida daquela moça. Paulo chegou na vida daquela jovem. E no mesmo instante, por ele estar cheio da presença do Espírito Santo, ele disse: sai dela em nome de Jesus. E no mesmo instante saiu. Aquela jovem, irmãos, ela foi liberta pelo poder do nome de Jesus. E eles, irmãos, por fazer essa atitude, por ter essa ação, porque cada um, quando toma uma atitude de obedecer o Senhor, de fazer algo para o Senhor, é punido. Paulo e Silas, eles até mesmo depois de ter liberto essa jovem da escravidão, aqueles seus senhores se levantam contra Paulo e Silas. Glória! Manda que busque Paulo e Silas e coloca na praça, açoita Paulo e Silas e manda que ordene colocar na prisão. Imediato. Por quê? Porque ele teve uma ação de ajudar aquela jovem a se libertar. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E essa, irmãos, atitude custou dor na vida daqueles dois homens que serviam ao Senhor. Às vezes, por nós agirmos, por nós fazermos a vontade do Senhor, nós muitas das vezes passamos por dores, por aflições que não até mesmo queríamos passar. Nós passamos por provação, por incompreensão, porque às vezes não nos compreende. Aqueles 2 homens não foram compreendidos pela sua atitude diante daquele povo romano. E eles são colocados numa prisão. Essa prisão é tão bem guardada, porque o diabo, quando se levanta na minha vida e na tua vida, ele não vem simplesmente só te mostrar as garras. Ele diz: prende, coloca ali, prende as mãos, prende os pés, coloca ali exército ali guardando a cela, para ver se Deus realmente é na vida dele, é na vida dela. Paulo e Silas naquela prisão, mesmo acorrentados, eles poderiam naquele momento ter questionado por aquela situação, ter questionado pelo aquilo que estava passando. Mas sabe o que aconteceu? Sabe, naquela noite, o que eles fizeram? Algo que talvez eu e você não faríamos.
Porque, irmãos, nós não sabemos passar, muitas das vezes, por provações. Já sai o questionamento da nossa boca. Já sai a reclamação da nossa vida, da nossa boca. Hoje nós não sabemos passar por luta. Já ficamos cabisbaixo. Já ficando achando que é o fim, que tudo acabou, que nós não vamos mais conseguir sair daquela situação, daquele cárcere. Mas aqueles dois homens adoraram ao Senhor. Eu estava, irmãos, pensando, o que eles cantavam? Para que venha haver um terremoto, estremeceu o chão daquela prisão, daquele cárcere. Que louvor, que adoração saiu da vida de Paulo e Silas naquela madrugada, no meio daquela situação. Às vezes nós estamos na provação, nós não queremos nem se levantar, nem dar um glória. Nós não conseguimos nem levantar a mão e dizer aleluia. A igreja do Senhor não glorifica mais. Nós estamos passando pelo tempo que nós chegamos e saímos e poucos glórias nós ouvimos, poucos aleluias nós escutamos, porque as pessoas chegam e acham que o glória, que o aleluia é para quem está aqui, mas é para aquele que permanece na casa dele, que está aqui antes mesmo de eu e você chegar. Sabe que o seu aleluia, o seu glória é importante, não para quem está aqui, mas para aquele que vive aqui, que antes mesmo de você entrar, ele já está. Antes mesmo de você sair da sua casa, ele já sabe que hoje você vai chegar. Antes de você abrir a sua boca, ele sabe o que você vai pedir, porque ele sabe aquilo que você necessita. E eu ficava, irmãos, pensando que louvor. E eu comecei a meditar na harpa cristã. Eu achei que era esse louvor que a irmã estava louvando, por isso que eu chorei tanto naquele banco. E eu comecei a meditar. E eu fui lá em 526. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Aleluia. Eu não vou louvar todo, irmãos, mas é esse louvor que eu acredito que Paulo e Silas louvavam naquela noite, naquela madrugada. Porque, irmãos, o chão estremeceu. Não foi o anjo, foi o próprio Jesus que desceu naquela cárcere, naquela até mesmo prisão. Não importa o exército que estava ali guardando aqueles dois homens. Não importa se as suas mãos estavam presas, se os seus pés estavam presos. No mesmo instante, ele teve as suas mãos e os seus pés libertos. Porque não há prisão para a vida de um homem e de uma mulher que serve ao Senhor. Não há prisão na vida do homem e da mulher que acredita no Senhor, que obedecem ao Senhor. Naquele momento, irmãos, houve algo sobrenatural. Sabe por que não houve mais nada sobrenatural? Porque o povo está incrédulo. O povo já não clama
muito se mostrar o seu terremoto, o seu poder, o milagre, que muitos já não acreditam. Irmãos, aquela criança poderia estar sendo velada no dia de hoje. Não foi o homem que operou, foi o Senhor. Porque aquela criança nem sequela ela se manifesta que vai sair de lá. Eu acredito que não vai. Porque Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada, irmãos, que deixe sequelas. Que deixe para dizer que foi o homem que fez. Deus, quando faz a obra, faz por completo. Deus tem trabalhado na tua vida. Deus, Ele vai te dar vitória, mesmo que tu não veja. Mesmo que tu não acredite, Ele não precisa que tu acredite. Se Ele te prometeu, Ele vai fazer. Se Ele te prometeu, vai acontecer. Para de duvidar, para de ser tomé. Paulo e Silas, irmãos, no meio daquele terremoto santo, o anjo leva Paulo e Silas. O Senhor passa por toda aquela situação ali. E até mesmo aquele que estava guardando se desespera. Pega até mesmo a espada e tenta se matar. Porque ele sabia que ele ia morrer de qualquer jeito. Ou queriam pensar que ele libertou. Então Paulo, eu amo a passagem de Paulo, ele diz: não faça-te isso. Nós estamos todos aqui. Eu digo uma coisa para você nessa noite. Quando o Senhor até mesmo permitiu todo o sofrimento de Paulo e Silas, quando o Senhor permitiu que eles chegassem naquele lugar, tinha um propósito. Assim como tem um propósito na tua vida, tudo que tu tem passado, tinha um propósito naquele lugar. Alcançar vidas que estavam presas ali. Alcançar a vida daquele carcereiro que estava ali guardando. Porque Deus tinha um plano de salvação na vida daquele homem. E eu acredito, irmãos, que a vida de muitos que estavam presos ali também buscou pela sua salvação. Porque filho do poder de Deus, presenciaram o poder de Deus. Maravilha! Sabe por que muitos chegam na presença de Deus? Porque verem milagres de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E aquele homem chega para ele e disse: que é necessário para que eu seja salvo? Aquele homem reconheceu que queria fazer alguma coisa para se salvar. Eu digo para você nessa noite, hoje é o dia que o Senhor te dá a oportunidade de dar um passo na frente e de ter a coragem que aquele homem teve. Dizer: Senhor, o que eu faço para me salvar? Porque não basta somente vir à casa do Senhor. Tem que dar o passo de coragem, de renúncia. E dizer: Senhor, hoje eu vou renunciar. Hoje eu vou pedir perdão pelos meus pecados. Porque como João Batista pregava o arrependimento, hoje tudo que o mundo não quer é se arrepender dos seus pecados. Mas hoje é necessário, para que eu e você venhamos nos arrepender todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos e erramos e falhamos com o Senhor. O Senhor então foi na casa daquele homem. Comeu, bebeu, fez a ação, a obra e partiu, porque o seu dever estava cumprido. Aleluia, Jesus. Naquele lugar.
Lindo, né, irmãos? Lindo. O poder de Deus. A obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu fui lá na passagem de quando Pedro também foi preso. Eu não vou ler, mas eu estava meditando nessa tarde. A passagem onde Pedro também é preso. Aonde ali Pedro fica preso ali, muitos guardas ali guardando. Mas enquanto Pedro estava preso, existia uma casa, existiam até mesmo mulheres, homens e mulheres ali, orando pela vida de Pedro. Para quê? Para que Herodes não viesse matar Pedro, porque assim já tinha matado alguns dos seus servos. O Senhor já tinha matado alguns dos seus profetas. Enquanto Pedro estava preso, estava ali uma ação, uma oração de mulheres e de homens na casa de Maria. E quando, irmãos, tem mulheres orando, meu Deus do céu, o fogo desce, o milagre acontece, porque através da oração daquelas mulheres naquela noite, eu vou dizer algo para vocês aqui, enquanto elas oravam, o anjo foi lá onde Pedro estava, abriu a cela, mandou Pedro se vestir, mandou Pedro se calçar, pegou Pedro e levou para fora. Quando Pedro chegou lá fora, o anjo sumiu, porque a missão do anjo era só libertar Pedro. O Senhor mandou o anjo só vir soltar Pedro daquele lugar. Mas Pedro sabia a direção certa. Foi lá na casa de Maria onde estavam orando por ele. Quando chega lá, bate. Vai uma pequena jovem, agora eu não me recordo o nome. Olha, adorava Pedro, olha. Aí não acredita. Volta correndo e anuncia para aquelas mulheres: Pedro está na porta, batendo. E aquelas mulheres orando não acreditavam. Você entende o poder da oração? Mas para que nós oramos e viemos ver o milagre, nós temos que ter a certeza daquilo que nós estamos pedindo. Nós temos que ter a certeza daquilo que nós colocamos nos pés do Senhor, porque o Senhor nos ouve. Para de dizer que o Senhor não ouve a tua oração. Para de dizer que tu está buscando em vão, que nada tem acontecido. Glória! Naquele momento as mulheres não acreditavam, continuaram orando, mas não acreditaram. E a jovem dizendo: está batendo, é Pedro que está na porta. Mas como se Pedro está preso lá? Pedro não tem como sair de lá. Mas como se elas estavam orando e pedindo para Deus libertar Pedro, não deixar mais seu dia para que Pedro não tivesse o fim dos óculos. Às vezes, irmãos, nós estamos orando, mas nós não estamos acreditando de que Deus vai fazer naquele momento o que nós estamos necessitando. Quando aquelas mulheres abrem a porta e olham, elas ficam maravilhadas. Por quê? Acho que nem elas mesmas acreditavam que Deus ia responder no ato. O poder, irmãos, da oração, o poder da ação, da certeza, da convicção é tremendo. Mas para que eu e você viemos estar convicto, nós temos que saber o que pedimos e nós temos que ter certeza que Jesus faz. Você tem que ter certeza que Jesus é na sua vida. Você tem que ter certeza que Jesus, ele opera, não da nossa maneira, não da forma que muitas das vezes nós dobramos os joelhos e colocamos diante do Senhor. Às vezes nós estamos pedindo de um jeito, mas o Senhor vai lá e faz de outro. Mas faz. Está fazendo. Deus, irmãos, ele é poderoso. Deus, ele é fiel. Há um tempo atrás, irmãos, alguns aqui sabem o que eu passei com meu irmão. Alguns sabem aqui a situação que eu estava com meu irmão. Alguns até presenciaram
participaram. Deus, Ele tem sido tão maravilhoso, que devido eu chorar tanto, porque às vezes nós temos que chorar. Às vezes não é só pedir, às vezes tem que ir para a humilhação. Hoje tem muitos que não querem se humilhar na presença do Senhor, mas se humilha na prova, se humilha na aprovação, se humilha com fulano, se humilha com Beltrano. Espera de um, espera de outro, mas não espera do Senhor. É glória. Diante de tantas lágrimas que eu derramei, diante de tantas orações que eu fiz, durante esse tempo todo de provação, eu tenho ficado abismada da forma que Deus tem trabalhado na vida do meu irmão. Quem olhou meu irmão de uns tempos atrás e olha hoje, diz que é outra pessoa. O meu irmão passou 2 meses fora daqui. Ele voltou quebrantado. Maravilha! O meu irmão, os irmãos não saem de dentro de casa, do trabalho para casa. Abandonou o trabalho que levava ele para a rua, para os vícios, triste, de destruição. O meu irmão está trabalhando no serviço na Barra, numa firma, numa empresa. Pega 6 horas da manhã, chega 5 horas da tarde. E não está reclamando, está agradecendo. O meu irmão nunca assinou a carteira na vida dele. A única coisa que ele sabia fazer era trabalhar empurrando carrocinha nesse crediário. Eu digo, esse serviço é serviço do diabo. Porque leva as pessoas para a destruição, para a bebida, para as drogas, para tudo que não presta. Às vezes nós desconhecemos a forma que Deus trabalha. Hoje eu sou grata, porque eu sei que Deus iniciou a obra na vida dele. Eu creio, irmãos, que Deus ele vai fazer mais do que eu imagino. Porque Deus nos surpreende. Deus ele faz além do que nós pedimos, do que nós imaginamos. É assim também na nossa vida. Às vezes nós estamos olhando de uma forma e Deus está dizendo: tu não sabe para onde eu vou te levar. Tu não sabe aonde eu vou colocar a tua vida. Tu não sabe o que eu vou fazer através da tua vida. Hoje tu te olha, tu te acha pequeno, tu te acha incapaz. Mas tu não sabe o que eu vou fazer na tua vida. Por onde eu vou te levar. As vidas que tu vai alcançar em meu nome. Para de te diminuir. Levanta a tua cabeça nessa noite. Confia no Senhor, porque em tudo Ele fará. É isso, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque eu estava me sentindo tão abatida. Me sentindo, eu disse: Senhor, será que eu vou ser capaz de falar alguma coisa? Mesmo grata pelo milagre, pela certeza. Mas essa noite, irmãos, eu não dormi direito. E durante o dia foi turbulento. Atende um telefone, ora ali, atende outro, faz isso, faz aquilo. E mais os afazeres de casa. Marido liga de lá e tem que ir em tal lugar. A vida da mulher não é fácil. Mas com Deus fica tudo fácil. Deus nos ajuda. Deus nos sustenta. Deus nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem. De todos os dias vencer. Porque o homem e a mulher de Deus tem que vencer. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Coloque de pé, você que ouviu esta palavra maravilhosa. Sai do teu lugar, vem para frente, adorando ao Senhor. Enquanto o diácono Alexandre vai passar aqui, vai estar louvando ao Senhor nesta noite. E nós vamos adorando a esse Deus que merece a nossa adoração, que merece o nosso louvor. O Deus que no dia de hoje nos abençoou com mais um milagre da parte do Senhor para as nossas vidas. Amém? Louvado é teu nome, Jesus. Salve a igreja nessa noite na paz do Senhor. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, enquanto a irmã Lidiane estava ali ministrando a palavra, e eu já venho também de encontro à palavra que foi ministrada na terça-feira. Palavra ali que eu creio que marcou a vida de cada um de nós. O pastor falava ali sobre Elias e falava sobre aquela passagem quando Deus ali enviava os corvos para Elias e tinha o ribeiro. E quando ali então secou o ribeiro ali, né, ali Deus ali deu várias revelações ali para o pastor Jaciel. E ali eu creio que falou com a vida de todos nós. E continua falando com a minha vida até hoje, André. Estava falando com o Sandro lá em casa hoje, que o ribeiro quando seca significa o quê? Que ali Elias ele se obriga a sair do cômodo.
Irmãos, com todo respeito e com toda reverência a Deus, agora depois que nós sair daqui, cada um de nós com a dificuldade, vai ser bom chegar em casa, sentar e jantar. Graças a Deus, muitos aqui têm seu trabalho, tem hoje meu, pela misericórdia e bondade de Deus, pessoas que Deus usou aqui. Muito bom sentar lá, irmão André, tomando um bom suco. Muito bom saber que amanhã, se Deus permitir, irmã Lidiane, eu vou para o meu trabalho, não vai ter ninguém, só eu e Deus. Mas o que foi falado aqui nessa noite, esses homens eles foram levados para um trabalho que eles não sabiam o que ia acontecer, mas ali eles foram tirados do cômodo também, porque diante de um evangelismo, de uma pessoa ser liberta, eles pagaram um alto preço. Assim é na minha, assim é na sua vida. Muito bom nós entrar no nosso carro agora e ir para casa, muito bom nós ir lá e comer uma janta. Mas tem pessoas como eu e você que estão aprisionadas. Tem pessoas como que